E um assunto que tem chamado muita atenção nos últimos dias é a endometriose. Recentemente, a cantora Anitta revelou nas redes sociais que vai passar por uma cirurgia após ser diagnosticada com a doença e acabou levantando debate sobre o assunto. O que chamou a atenção no relato da cantora foi a demora até chegar ao diagnóstico correto. Foram 9 anos de dores fortes, sem que soubesse a causa. A artista fez um desabafo em uma rede social, onde contou que diversos portais e sites médicos fizeram matéria ensinando como evitar a infecção urinária da Anitta, depois que ela havia reclamado de algumas dores fortes pelo corpo, ou seja, distorcendo a doença porque ainda não tinha sido confirmada. Ainda na publicação no Twitter, a cantora Anitta afirmou que recebeu o diagnóstico de endometriose após uma série de exames. Ela disse, abre aspas, pesquisem galera, a endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia, fecha aspas. Para entender melhor a doença, nós conversamos com a ginecologista doutora Luciana Delvaux. E o que é endometriose? Ela ocorre quando a camada de dentro do útero, que a gente chama de endométrio, aparece, se instala fora do útero. Então, ele pode aparecer no ovário, no intestino, na bexiga, e essas lesões é que vão causar os sintomas, o quadro clínico característico da endometriose. Muitas mulheres demoram a procurar um médico e, muitas vezes, tem o atraso do diagnóstico. Às vezes, a paciente, em média, leva de 7 a 8 anos, desde o início dos sintomas, até fazer esse diagnóstico. E o diagnóstico, então, ele é feito lá no consultório, através da anamnese, da entrevista médica. No exame físico, a gente tem alguns sinais que falam a favor para a gente, de suspeita de endometriose, mas esse diagnóstico ele é fechado mesmo através de exames de imagem. Então, ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou ressonância, que são exames que não são pedidos de forma rotineira, então são exames especiais, específicos aí para o diagnóstico da endometriose. É estimado que em todo o mundo a endometriose afete cerca de 176 milhões de mulheres. Somente no Brasil são mais de 6 milhões. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, cerca de 50% dos casos levam ainda à infertilidade. Por isso, é preciso ficar atenta aos sintomas. Os sintomas, o principal são as cólicas menstruais intensas, que a gente chama de dismenorreia, a dor pélvica crônica, que pode não ter relação aí, então, com a menstruação, dor durante a relação sexual, alterações intestinais, urinárias, durante o período menstrual. Então, a gente pode, às vezes, observar pacientes que relatam sangramento, tanto na urina quanto intestinal, durante o período menstrual, e a infertilidade, A gente sabe que de 30% a 50% das mulheres com endometriose vão ter infertilidade. Também é uma porcentagem muito alta, por isso que a gente precisa ficar atento. Depois do anúncio da cantora Anitta, milhares de mulheres divulgaram que também sofrem com a doença. É fundamental procurar ajuda médica para o quanto antes iniciar o tratamento. Existe 2 tipos de tratamento, que é o tratamento clínico, com medicações, com os hormônios, ou tratamento cirúrgico. Nem todas as pacientes são candidatas a cirurgias, existem algumas que já, do início do diagnóstico, já têm que realizar a cirurgia, mas nem todas. O que a gente precisa enfatizar é a questão da equipe multidisciplinar, Por ser uma doença de caráter inflamatório, por exemplo, a nutrição ajuda muito no controle dos sinais e sintomas dessas pacientes, então, direcionando uma dieta balanceada, anti-inflamatória, atividade física também é muito importante, controle do estresse, a fisioterapia pélvica na ajuda aí da dor pélvica, dor durante a relação, então, até acupuntura, psicoterapia, então essa equipe multidisciplinar também é muito importante, aliada ao tratamento clínico ou medicamentoso.